tudo bem? Começamos agora o Conversando o Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução Guilhom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 16, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tema reencarnação, itens de 5 a 17. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Michele, do Josimar, do Ney e da Ana. Convidamos nossa amiga Ana para fazer a prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo a orientação, pedindo a presença da espiritualidade amiga, dos trabalhadores de Jesus, que possa estar presente na nossa conversa, pedindo a Jesus que ocupe o lugar de honra nessa reunião, que nos oriente, que nos abençoe, que a gente possa fazer um estudo proveitoso. Que assim seja. Que assim seja. Esse nosso estudo, temos uma figura principal, digamos assim. Essa figura é Nicodemos. O que podemos dizer de Nicodemos? Vamos lá. Nicodemos, Perdão, Ana, pode ir. Nicodemos foi um fariseu que participava do Sinédrio. Sinédrio era ocupado por 71 pessoas de reputação ilibada, que tinha conhecimento com reputação dentro da sociedade, e Nicodemos conversou com Jesus. Pode continuar, Michele. É isso mesmo, Ana. Nicodemos, embora a gente não tenha muitas informações, né, sobre Nicodemos, são apenas as passagens de João, mas o Nicodemos era um homem muito importante para a época. Ele era um fariseu, e os fariseus eles eram muito rigorosos ao seguir a religião. Eles seguiam os 5 livros, né, do Velho Testamento, ao contrário que era a Torá, né? Ao contrário dos saduceus. E Nicodemos era um homem muito interessante, porque ele não podia, a princípio, se aproximar de Jesus, mas, segundo o que eu li de um professor judeu, dentro das pesquisas dele, ele mandava olheiros vigiar Jesus durante a peregrinação dele. E até que um dia ele realmente foi se encontrar com Jesus numa casa à noite, né? Ele soube que Jesus estava em Jerusalém e ele foi até lá, porque não seria bom para a reputação dele encontrar, né, um homem que pregava contra o que os fariseus, os judeus da época, né, falavam. E ele realmente se encantou, ele virou um discípulo de Jesus. Depois a gente encontra também em João que ele foi um dos que protestou contra a prisão, a crucificação de Jesus. E quando Jesus já estava morto, ele se juntou ao José de Arimateia para cuidar do corpo, né, de Jesus, e há relatos de que ele gastou muito dinheiro na época, óleo, para aquele ritual. E o Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele escreve uma nota muito interessante. Ele diz que entre as figuras notáveis, Nicodemos era notável pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. Então, e esse professor judeu também, ele disse que tem relatos de que Nicodemos realmente gritava na época que Jesus era um homem bom e que estava sendo injustiçado. Então, esse era E a conversa dele com Jesus, Jesus falou para ele, inclusive, sobre nascer de novo, né? Nascer da água, nascer do Espírito. Eles conversaram em torno disso. Sim. Isso.
Inclusive, alguns estudiosos, né, levantam a questão de que esse encontro de Nicodemos com Jesus poderia ter ocorrido em desdobramento, né? Por isso que é citado no Evangelho que foi às escondidas. Também podemos acrescentar que Nicodemos pertencia à casta dos fariseus, ordem religiosa e política, e também caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas e pelas manifestações de culto externo. Apesar de ser chamado príncipe dos judeus, e por ser alguém bem situado no campo social, politicamente influente, membro do Sinédrio, Nicodemos percebia que algo profundo e verdadeiramente lhe faltava. Justamente foi isso que fez com que ele procurasse Jesus para que lhe trouxesse esses esclarecimentos, né? Então, ele teve esse encontro com Jesus, e foi quando Nicodemos, certo? Apesar de ter muito conhecimento, um homem bom, e por esse motivo desejava imensamente esse encontro para conversar com o mestre sobre assuntos religiosos, porque tiveram notícias das pregações do Nazareno, das curas que ele fazia, então ele se interessou muito por isso. E Nicodemos também, não tem nada assim muito concreto, mas há informações de que ele era mencionado no Talmud como um homem muito rico, de figura muito respeitada, generosa, e que foi atribuído nele até atos milagrosos, né? A gente deve ressaltar que nessa passagem que a gente está estudando, né, é a questão da reencarnação que é tocada. Né? Que, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Então, nós temos que lembrar esse detalhe que está bem claro, estudando a doutrina espírita, que estamos falando aqui da reencarnação. O Espiritismo que esclarece, ensina, alivia as dores e sana aflições. O nascer da água é a forma simbólica de dizer que a água representa o elemento material de onde o espírito renascerá e emergirá. As características naturais existentes no nosso planeta determinam que os animais mamíferos, inclusive o ser humano, estejam protegidos dentro de uma bolsa, a placenta, que possui um líquido amniótico em abundância durante o período gestacional. Por extensão, vemos que o planeta Terra tem uma aparência física nitidamente aquática, formada de 3 partes de água e uma parte de terra. O corpo humano é igualmente formado de maior percentual de água, 80%. A orientação de Jesus a Nicodemos de que o que é nascido de carne é carne e o que é nascido de espírito, do espírito é espírito, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. O nascer da água traz, pois, a ideia da reencarnação, ou seja, retorno de um novo corpo físico. O nascer do espírito tem sua significação mais ampla. Reporta-se a capacidade de transformação ou de renovação moral e intelectual. No primeiro caso, nascer da água, estão evidentes os processos de concepção biológica, gestação, renascimento físico. No segundo, nascer do espírito, temos as possibilidades do progresso espiritual. A reencarnação e os benefícios decorrentes indicam também a manifestação da justiça e misericórdia divinas, as quais não condenam o espírito infrator ao sofrimento eterno, trazendo em seus mecanismos não apenas as propostas de aprendizado, mas também os impositivos da lei de causa e efeito. A reencarnação proporciona ao espírito devedor, na maioria das vezes, condições de reparação do seu destino, sobretudo se há empenho deste em se melhorar. E ouvi uma frase esses dias que diz assim, que o espiritismo é reconfortante, mas não é confortável. Ou seja,
A situação de nós estarmos aqui estudando Espiritismo, ele nos reconforta. Mas o fato de nós estarmos estudando e termos que nos dedicar na nossa reforma íntima, às nossas mudanças, não torna o Espiritismo uma situação confortável para nós. É desconfortável, porque vai exigir de nós mudanças e melhorias. E voltando na questão do nascer de novo, muitas pessoas e religiões confundem o nascer de novo com o batismo. Jesus, ele se batizou por uma questão de respeito a João Batista, mas ele não batizava ninguém. Então, o nascer de novo, se fosse realmente nascer de novo através do batismo, Jesus não deixaria de batizar outras pessoas, né? É isso aí, gente. Obrigado por todos na nossa colaboração do estudo da noite e pedimos para o nosso amigo Josimar fazer a prece de encerramento. Bom, então, agradecendo a presença de todos, também a presença de nossos irmãos de luz, nossos anjos protetores, nossos mentores espirituais. Nós pedimos ainda a assistência deles para essas pessoas que se encontram nas ruas, as pessoas que se encontram em zona de conflito. Nós estamos, infelizmente, ainda vivendo momentos de guerra no planeta. E também que eles consigam, de alguma forma, influenciar positivamente nossos líderes mundiais, para que nós possamos vislumbrar dias melhores e que nossa luta pelo progresso seja finalmente efetivada, né? Que nós possamos nos desligar desses apegos materiais, dos nossos caprichos, e possamos cooperar para o progresso da humanidade. E que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.